Fala, curiosos de plantão! Hoje vamos embarcar em uma viagem épica pela história dos videogames, desde os clássicos do Atari até o sucesso da Nintendo e da Sega. Prepare-se para descobrir curiosidades inéditas e se surpreender com as reviravoltas desse universo incrível. Eu sou o Diogo Zardo e é um prazer ter você aqui. Se gostar do conteúdo do vídeo, não se esqueça de deixar o joinha. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Combinado? Vamos lá? Roda a vinheta. O bom e velho Atari. Quem aí já não passou horas jogando Pac-Man e Space Invader nesta belezinha? Com seu gráfico simples e controle bem básico, Atari conquistou corações e mentes na década de 80. A Atari é uma empresa de entretenimento eletrônico fundada em 1972 por Norman Bushnell e Ted Badney. A história da Atari começou com Bushnell, que era um engenheiro de computação, que ele amava jogos. Ele tinha uma ideia de criar um jogo de videogame inovador, que pudesse ser jogado em casa. Com essa visão em mente, Bushnell e Badney fundaram a Atari, que lançaram seu primeiro jogo de videogame, chamado Pong, em 1972. Pong era um simples jogo de tênis de mesa eletrônico, que se tornou um enorme sucesso e ajudou a popularizar os jogos de videogame. Após o sucesso de Pong, a Atari continuou a desenvolver e lançar uma série de jogos de videogame populares, como Breakout, Asteroid e Centipede. Esses jogos ajudaram a estabelecer a Atari como uma das principais empresas de jogos eletrônicos do mundo. Em 1977, a Atari lançou o Atari 2600, um console de videogame doméstico revolucionário. O Atari 2600 foi um dos primeiros consoles a usar cartuchos de jogos intercambiáveis, permitindo que o jogador acessasse uma ampla variedade de jogos. O console foi um enorme sucesso e ajudou a popularizar os videogames em casa. A Atari enfrentou alguns desafios no final dos anos 70 e no início dos anos 80. A empresa enfrentou uma concorrência acirrada de outras empresas de jogos eletrônicos e estava lutando para manter o ritmo das demandas dos consumidores. Além disso, a indústria de jogos eletrônicos estava começando a sofrer uma queda devido à saturação do mercado e à falta de qualidade de alguns jogos. Em 1983, a Atari lançou o Atari 5200, uma versão aprimorada do Atari 2600. Hoje à noite, esta casa está sendo invadida por um inimigo terrível. O Atari Videogame. O inimigo veio com fantasmas, seres extraterrenos, mísseis, androides. Mas a família desafiou sua inteligência e venceu. Alô? É a Rádio Patrulha? Vai, filho, agora! Atari Videogame. O inimigo que todos querem ter. O Atari da Atari. The most earth-shattering dig dug. The most realistic joust. Pole position at its best. Only the Atari 5200 Super System plays them. Moon Patrol with arcade graphics. Real sports baseball. You're out. Only on Super System. 2600 games, the adapter plays them all. The Atari 5200 Super System. Its only competition is you.
mas o console não teve o mesmo sucesso que o seu antecessor e acabou sendo um fracasso comercial. Nesse mesmo ano, a Atari também causou um grande problema conhecido como crash dos videogames de 1983. O mercado de videogame estava saturado com jogos de baixa qualidade e o excesso de estoque, levando muitas empresas a falirem. A Atari foi uma das mais afetadas por essa crise e acabou sendo vendida para a Warner Communication. Após a venda, a Atari continuou a lançar consoles e jogos, mas nunca conseguiu recuperar totalmente seu sucesso anterior. A empresa passou por várias mudanças de propriedades e reestruturação ao longo dos anos, mas nunca conseguiu alcançar seu status anterior. A Atari é uma empresa de jogos eletrônicos, se concentra principalmente na produção de jogos para dispositivos móveis e licenciamento da sua marca para produtos relacionados a jogos. Embora não tenha mais a mesma influência que tinha no passado, a Atari ainda é reconhecida como uma das pioneiras da indústria dos jogos eletrônicos. Só vim te lembrar. Não esquece de deixar o joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Continua aí assistindo. E quem não se lembra da revolução causada pela Nintendo? Com seus personagens icônicos como Mario e Zelda, a empresa japonesa tomou de assalto o mundo dos videogames. Mas você sabia que a Nintendo começou como uma empresa de cartas de baralho? Sim, antes da conquista do mercado dos videogames, a Nintendo era especializada em jogos de cartas. E olha só aonde ela chegou. A história da Nintendo é uma jornada fascinante que vem do fim do século XIX, quando foi fundada como uma empresa de cartas de baralho no Japão. Foi em 1889 que Fusajiro Yamauchi estabeleceu a Nintendo Kopai, uma pequena empresa que fabricava e vendia cartas de baralhos chamada Hanafuda. Essas cartas eram populares no Japão na época, e a empresa começou a crescer lentamente. Ao longo das décadas seguintes, a Nintendo expandiu seus negócios para outros setores, como a produção de brinquedos, jogos eletrônicos e até mesmo hotéis. Mas foi durante a década de 1970 que a empresa começou a se aventurar no mundo dos videogames. Em 1977, a Nintendo lançou o Color TV Game 6, seu primeiro console de videogame doméstico. Embora tenha sido um sucesso moderado no Japão, foi apenas com o lançamento do console Nintendo Entertainment System, o NES, em 1983, que a empresa realmente se estabeleceu no mercado de videogames. 素晴らしいボールの変化、鮮やかな9色のカラーがゲームの種類によって変わります。ラケットの大きさやボールのスピードが変えられるので、ハイテクニックなゲームが楽しめます。見るテレビから遊べるテレビへ、15種類ものゲームが楽しめるカラーテレビゲーム15、9800円のカラーテレビゲーム6もあります。 O NES foi um enorme sucesso global, graças a jogos icônicos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda e Metroid. A Nintendo seguiu com o Super Nintendo Entertainment System, o SNES, em 1990, que também foi um sucesso comercial. Mas a Nintendo enfrentou uma forte concorrência da Sega e da Sony na década de 90. A Sega lançou o Sega Genesis, enquanto a Sony lançou o PlayStation, ambos com gráficos mais avançados e jogos populares.
decide to step up to this kind of power, this kind of challenge, this kind of flying, crashing feeling, when you decide to get serious, there's only one place to come, the games of Super Nintendo. No one else creates this kind of experience, because no one else creates these kinds of games. Now you're playing with power, superpower. Isso levou a Nintendo a lançar o Nintendo 64 em 1996, que apesar de jogos aclamados como Super Mario 64 e Ocarina of Time, não conseguiu superar o sucesso dos concorrentes. A Nintendo continuou a inovar e lançou o GameCube em 2001, que também não fez tanto sucesso quanto seus concorrentes, o PlayStation 2 e o Xbox. Mas foi em 2006 que a Nintendo lançou o Wii, um console que revolucionou a forma como jogamos. O Wii trouxe um novo conceito de jogabilidade com seus controles de movimento e jogos acessíveis para todos os públicos. Isso atraiu um grande número de jogadores casuais e ajudou a Nintendo a se recuperar no mercado de videogames. Em 2012, a Nintendo lançou o Wii U, seu console seguinte, que não teve tanto sucesso quanto o Wii. Mas em 2017, a empresa lançou o Nintendo Switch, um console híbrido, que pode ser usado tanto como console doméstico como console portátil. O Switch foi um sucesso instantâneo e continua sendo um dos consoles mais populares da atualidade. Além de seus consoles, a Nintendo também é conhecida por suas franquias de jogos icônicas, como Super Mario, The Legend of Zelda, Pokémon e muitas outras. Essas franquias se tornaram símbolos da indústria do videogame e ajudaram a solidificar a posição da Nintendo como uma das principais empresas do setor. Hoje, a Nintendo continua a inovar e lançar novos jogos e consoles, mantendo-se como uma das principais empresas do mercado de videogames. Sua história é marcada por altos e baixos, mas sua capacidade de reinventar e criar experiências de jogos únicas a mantém como uma força a ser reconhecida na indústria dos videogames. E por último, mas não menos importante, temos a Sega. Com seus consoles inovadores e jogos eletrizantes, a Sega fez a alegria de muitos gamers nos anos 90. E quem não se lembra da rivalidade entre a Sega e a Nintendo? Uma verdadeira guerra de consoles que dividiu os corações dos jogadores. Mas a Sega não se deixou abalar. Continuou lançando grandes títulos que marcaram época. Sega introduces Spider-Man with real web-slinging action. Genesis. New Streets of Rage. You control 40 incredible moves. Gotta get Genesis like nothing ever before. Genesis is so much more. Sega Genesis gives you more real villains, hot graphics, and killer two-player action. Genesis. It's a whole lot more. Genesis. Gotta get Genesis. A história da Sega é uma jornada interessante que começou no Japão, em meados da década de 1940. A empresa foi fundada por David Rose, um empresário americano, e seus parceiros, Nakayama e Martin Browley. Inicialmente, a Sega era uma empresa de serviços de importação e exportação de máquinas de fliperama. No final da década de 1950, a Sega começou a fabricar suas próprias máquinas de fliperama e expandiu seus negócios para incluir a distribuição de jogos eletrônicos. A empresa teve sucesso no mercado japonês e em 1965 foi adquirida pela Gulf US Industries, uma empresa americana. Durante as décadas de 1970 e 80, a Sega continuou a crescer e se tornou uma das principais fabricantes de máquinas de fliperama do mundo. Em 1983, a empresa lançou seu primeiro console doméstico, o SG-1000, no Japão. Embora não tenha sido um grande sucesso, a Sega persistiu e lançou o Sega Master System em 1985, que teve um desempenho melhor. Estamos sendo atacados. Usem as pistolas Light Phaser, os óculos 3D e boa sorte.
já enfrentou. Master System é um jogo, mas poderia ser verdade. No entanto, foi em 1988 que a Sega realmente se destacou com o lançamento do Sega Mega Drive. O Mega Drive foi um sucesso global e competiu diretamente com o Nintendo Entertainment System, o NES, da Nintendo. A Sega aproveitou essa popularidade com jogos icônicos como Sonic, que se tornou o mascote da empresa. A Sega continuou a inovar e lançou o Sega CD em 1991, um periférico que permitia reproduzir jogos em CD. A empresa também lançou o Sega Saturn em 1994, que competiu com o PlayStation da Sony e o Nintendo 64 da Nintendo. Embora tenha sido um sucesso moderado no Japão, o Saturn não conseguiu ganhar uma grande base de usuários. Em uma tentativa de recuperar o mercado, a Sega lançou o Dreamcast em 1998. O Dreamcast foi um console inovador com recursos online e gráficos avançados. Mas a concorrência com o PlayStation 2 da Sony foi feroz. Em 2001, a Sega anunciou que deixaria de fabricar consoles e se concentraria apenas em jogos. Abra o olho. Mas cuidado, se piscar, morre. Dreamcast, ele está entre nós. Desde então, a Sega se tornou uma empresa de desenvolvimento e publicação de jogos, lançando títulos para várias plataformas, incluindo consoles, computadores e dispositivos móveis. A empresa também adquiriu estúdios de desenvolvimento, como a renomada produtora de jogos Atlus. A Sega continua a ser uma figura importante na indústria de jogos eletrônicos, com a franquia populares como Sonic, Yakuza, Persona e muitos outros. Sua história é marcada por altos e baixos, mas seu legado como uma das principais fabricantes de consoles e desenvolvedoras de jogos é inegável. E agora, também no Master System, Sonic, o porco-espinho supersônico e jogo do ano nos Estados Unidos. Sonic no Master System. Quero ver se você é rápido! Uma ideia supersônica da Tectoy. E assim, chegamos ao fim de mais uma incrível viagem pela história dos videogames. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu. E não se esqueça de deixar nos comentários qual é o seu console favorito e qual jogo marcou a sua infância. Até a próxima, curiosos! Falou, valeu!